texto a seguir é da doutora Nara Rezende, psicóloga clínica há 27 anos. Diz o seguinte: no dia 4 de abril de 2020, a Folha de São Paulo convidou alguns profissionais para fazerem uma leitura sobre a personalidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. Dentre os consultados, decidi rebater os argumentos de dois professores da USP, Christian Dunker e Miriam Debuyx-Rosa, e do psicanalista Mário Corso. Naquele veículo de comunicação, afirmam que o presidente tem atitudes que se enquadram numa lógica paranoica, messiânica e delirante. Demonstra fragilidade e onipotência. Contrapondo o primeiro argumento, diz a doutora Nara: lógica paranoica, messiânica e delirante. O fato é que Jair Messias Bolsonaro recebeu uma facada em Juiz de Fora durante sua campanha presidencial. Outro fato é que candidatos a deputado e governadores usaram o seu nome como trampolim e depois o descartaram. O fato é que o presidente da Câmara usurpou o seu protagonismo na reforma da Previdência. Fato: o STF, juntamente com o Congresso e a mídia, articulam para lhe retirar o poder conquistado de modo legítimo. Fato: governador adultera dados da saúde. A resolução número 26, assinada em 20 de março de 2020 pela Secretaria de Segurança Pública do Governo de São Paulo, considera que qualquer cadáver, independentemente da causa da morte, é portador potencial de infecção por Covid-19. Outro fato: ministro escolhido por ele adia a autorização de um medicamento, aliás, o ex-ministro, capaz de salvar vidas durante a pandemia da Covid-19. Fatos, fatos, fatos. Se o presidente vive sob a realidade dos fatos, quem delira aqui? Quem é que é o paranoico? O presidente tem os pés no chão, tem a cabeça ligada na realidade factual. Delírio seria se ignorasse a grandeza dos perigos a que está exposto. Segunda coisa que esses analistas da Foice de São Paulo falam: o presidente demonstra fragilidade e onipotência. Frágil porque assume que repensou algumas de suas decisões? Não seria tal comportamento um gesto de força e grandeza? Frágil porque reza, ora e se ajoelha diante dos altares? Frágil porque usa palavras chulas para concretamente desmascarar a trama do jogo do politicamente correto? Frágil porque recebeu cusparada na cara e não revidou? Frágil porque chora, bate na mesa com uma mídia que ele causa e acusa de ser o mandante do assassinato de uma vereadora? Onipotente, messiânico. Seguiu todas as regras eleitorais, usou as redes sociais como principal meio de publicidade. Alcançou a sua meta com gasto de campanha no valor de R$ 2.812.442,38. Foi eleito com quase 60 mil votos. Puxa vida, esses dados de fato sugerem onipotência. Os profissionais entrevistados devem ter se espantado com todos esses dados. Apesar desses feitos hercúleos, Bolsonaro é Messias, mas não é messiânico. O nome disso é potência. Ele é um presidente potente, por isso alcançou o topo. Foi a sua potência que o levou ao mais alto cargo do país. Mais uma vez, a sua riqueza veio de dentro, de sua potência. Terceiro e último contraponto: o Dunker, em 14 de novembro de 2019, numa entrevista para a revista eletrônica Brasil de Fato, afirmou que Bolsonaro é tirano solitário. Brasil de fato ou de boato?
De quais meios absolutistas o presidente se utilizou até o momento? Confiscou a sua casa, dividiu a sua família, invadiu as suas terras, impediu que você professasse a sua fé, decapitou gays, enforcou traficantes, trancafiou opositores políticos, monitorou o seu celular, controlou o seu horário de sair de casa, determinou quantos quarteirões você pode transitar, proibiu banhistas de frequentar as praias das cidades, bloqueou as redes sociais, desarmou você, impediu de usar o fundo partidário para combater a pandemia do Covid-19, libertou criminosos e ameaçou trabalhadores? Não, nenhuma atitude tirânica foi tomada. Portanto, cai em cacos mais esse argumento. Bolsonaro é um homem do diálogo espontâneo, livre, franco, direto. Usa de xistes com os mais conhecidos, brinca com as palavras, conversa com seus pares de verdade e rompe com quem entra em dissonância com o seu projeto inicial de campanha. Ele escuta os eleitores. Um presidente que pela primeira vez na história do Brasil sofre, chora e sente que seu povo sofre, sente e chora. Ele, no mais legítimo da palavra, representa a voz amordaçada dos brasileiros. Finalmente, darei um recado aos meus pares de profissão, diz a doutora Nara Rezende. O bom profissional não analisa discurso. Isto eu aprendi em 1990, no 5º período de psicologia, quando atendi os primeiros pacientes durante estágio na clínica da Universidade Federal de Uberlândia. Nossa, eu era uma garota. O bom profissional observa os detalhes, as entrelinhas, o que não foi dito, os gestos, o tom da voz, a lágrima contida, a alegria sofrida, as palavras soltas, gemidas, mal faladas, tremidas, cuspidas, desesperadas, honrosas, amorosas. O bom profissional analisa o contexto em que o indivíduo está inserido. Se amado, perseguido, ameaçado de fato ou por delírio. Por fim, os conselhos federais, regionais e as sociedades de psicologia precisam deitar-se novamente nos divãs para que as suas ideologias políticas não contaminem diagnósticos e não adulterem prognósticos. Um apelo de uma profissional que não quer ver a sua classe perder a credibilidade tão duramente conquistada. Assina o texto, doutora Nara Rezende, psicóloga clínica há 27 anos e residente em Uberlândia. Parabéns pela coragem e agradeço mais uma vez você ter me liberado para fazer esse vídeo. Bem-vindos à realidade, gostem vocês ou não.